No vídeo passado a gente estava falando de como o Durkheim fez o fato social, cunhou o conceito de fato social, né? Não fez o fato. Cunhou o conceito de fato social, como falamos um pouco sobre a realidade orgânica e mecânica, até um adendo meu lá sobre consciência coletiva, que eu quase esqueci. Consciência coletiva é um negócio que a gente já vai voltar já, tá? Ele é mais importante quando você fala de forma de limitar de vida religiosa, mas também funciona para toda a obra do Durkheim. Aliás, a obra toda do Durkheim é um todo integrado, é uma coisa muito bonita, tipo, você tá pegando daqui, é um negócio muito bacana mesmo, se tu parar pra pensar nesse sentido. Ou eu tava querendo dar umas palavrinhas sobre o suicídio, certo? Que é uma grande obra do Durkheim. Suicídio é uma grande obra do Durkheim, né, que ele criou no sentido de você faz o seguinte, você tem a divisão do trabalho social, você está falando do trabalho e da sociedade. Você tem regras do método sociológico, que é a obra de metodologia do Durkheim, está explicando qual é a teoria dele, tá entendendo? Então o que faltava era algo que pudesse mostrar preto no branco, olha, isso funciona, pá! O que o Durkheim então fez? Vou estudar algo, vou fazer um grande estudo sobre algum tema que à primeira vista não parece sociológico e mostrar para todo mundo que não, ele é sociológico. O que foi que ele fez? Falou de gente se matando. O que acontece? O suicídio, quando a pessoa pensa em suicídio, a primeira explicação que a pessoa pensa é ok, ele se matou porque ele não aguentava mais a vida, porque os pais... Ele sempre pensa em termos psicológicos, tá vendo? Então o Durkheim ele vai pegar esse argumento e vai dizer, não, cara, o suicídio ele até pode ter uma dimensão psicológica, mas isso não quer dizer que ele é só psicológico, ele também é um fato social. E eu vou provar. E ele começa a fazer todo um livro, todo um estudo muito bacana sobre isso. Qual é o objeto do estudo? Ele pega a França, uma região da França, tá entendendo? Eu vou resumir o livro, tá? Porque o livro é grande mesmo. Ele pega uma região da França, zona rural e zona urbana. E ele vai mostrar o seguinte, olha, ele vai pegar as estatísticas oficiais do governo, isso é muito importante. Ele vai pegar as estatísticas oficiais do governo para demonstrar, para ver como é que as taxas de suicídio se comportam, tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural, e daí ir traçando suas conclusões, né? Ele tinha certas hipóteses, entende? Que eles foram se confirmando, algumas se confirmaram, outras não, ao longo da pesquisa. Qual é a ideia do Durkheim? Eu vou pegar as taxas de suicídio e relacioná-las com a integração da sociedade. Okay? Lembra quando eu falei solidariedade orgânica, solidariedade mecânica e consciência coletiva? E como toda a ideia do Durkheim é como a sociedade fica junta, integrada? Pois é. O suicídio, para Durkheim, ele é o fato em si do suicídio ele é sociológico, né? Ele tem vários motivos, várias coisas, várias formas de suicídio, né? Para Durkheim. Eu não vou falar necessariamente disso, mas eu só vou... Olha só, relaxa. Relaxei. Quais são as descobertas do Durkheim nesse estudo? Basicamente, as pessoas que se matavam mais em áreas urbanas, ok? As pessoas se matavam mais em áreas urbanas e eram protestantes. Esses são os dois grandes grupos de pessoas que se matam mais para Durkheim. Não é que as pessoas da zona rural não se matassem, entendeu? É que em termos de estatística do governo, que foi que ele pegou, você tinha mais registro de suicídio na cidade. Então o que foi que o Durkheim pensou? Ok, as pessoas se matam mais na cidade. Então o que o Durkheim derivou? Qual foi a conclusão que o Durkheim derivou desse estudo dos dados? Ele pensa, ok, cara, numa cidade com a progressão industrial, com o crescente individualismo, a pessoa não tem laços com a comunidade, entendeu? A sociedade ela não consegue exercer o seu poder coercitivo de manter o indivíduo vivo, entendeu? E como no protestantismo a questão do suicídio, embora forte, não é tão forte quanto no catolicismo, que era o caso da zona rural, né? Porque para a católica é pegado mortal, né? E tem toda essa construção da consciência coletiva, né? Você acaba tendo que protestantes se matam mais, entendeu? Do que católicos. Isso era o estudo do Durkheim, certo? Na zona rural você tinha, então, umas taxas de suicídio menores, entendeu? E basicamente foi essa a conclusão, porque na zona rural você tem maior integração social, certo? Então as pessoas se sentem mais amparadas, mais protegidas, mesmo que elas não tenham condições financeiras, alguém vai, ajuda, etc. Uma série de praquês, né? Antes de eu falar dos tipos de suicídio, que é uma coisa que sempre todo mundo fala, né?
Eu só quero apontar umas críticas pequenas a esse modelo. Basicamente, a ideia de estudar o suicídio deu origem na sociologia pós-Durkheim, né? Porque isso foi em 1897, né? Na sociologia você já tinha várias pessoas pesquisando. Após o suicídio, você deu origem a toda uma corrente de sociólogos que pesquisavam justamente o suicídio. A maioria deles relaciona as mesmas coisas que o Durkheim relaciona. A maioria das pessoas relaciona, dos sociólogos pós-Durkheim vai relacionar a alta do suicídio a uma desagregação social. Você tem três grandes características dessas visões durkheimianas sobre o suicídio. A primeira é justamente a aceitação a aceitação de estatísticas oficiais do governo. Segundo, você também vai ter uma abordagem positivista do fenômeno do suicídio que busca excluir explicações individuais, psicológicas, entende? Você sempre vai buscar essa abordagem positivista, essa abordagem objetiva do fenômeno, tá entendendo? Bem a moda durkheimiana mesmo, e uma preocupação com as taxas de suicídio do que com casos individuais. Você não vai ter estudo de caso em sociologia do suicídio de inspiração durkheimiana, tá? Você não tem isso. Você tem, vamos estudar as taxas de suicídio de uma cidade, de um país. Peraí. Fogos, eu acho que era uma celebração de alguma coisa, não sei. Pois é, 1930, por exemplo, Maurice Halbach, que é um grande sociólogo, ele também francês, ele vai dizer justamente que ele conclui que essa análise do Durkheim ela poderia ser mais simplificada, na verdade. Basicamente você tem que é o que eu estou fazendo, que eu estou puxando a análise do Halbach, necessariamente, porque o Durkheim ele dá umas finesses na coisa, né? Então, mas aí, lá para 1900 e... deixa eu ver... Já em 1928, já com Cavans, Renard Cavans, eu acho. Você já tem uma crítica dizendo que o Durkheim não deveria ter aceitado sem criticar as estatísticas do governo, e mostrando também com os estudos dele mesmo, que nas regiões rurais, por exemplo, é mais fácil se acobertar suicídios. Entendeu? Justamente porque a cidade é mais integrada, então não é muito do interesse de quem vive lá que por isso fique batendo, incomodando, então eles acabam meio que deixando pra lá, tá entendendo? Então existe uma série de fatores que ele poderia ter considerado, mas ele não considerou, tá entendendo? Na verdade eu minto, o cara que falou das estatísticas oficiais criticando Durkheim foi em 1967, foi o Douglas, John Douglas, ok? John Douglas, 1967, ele criticou Durkheim em relação ao uso das estatísticas oficiais. Bom, isso encerra o parêntese de crítica, né? Voltando à obra O Suicídio, o Durkheim ele vai falar de 4 tipos de suicídio, entendeu? E ele vai relacionar cada um com uma coisa, tá? Porque, enfim, o Durkheim ele adora fazer isso. Você tem 4 tipos de suicídio. Vê aí. O suicídio egoísta, o suicídio anômico, o suicídio altruísta e o suicídio fatalista, entendeu? Eu vou falar do fatalista e do altruísta primeiro para depois voltar para os outros dois, certo? O fatalista, o Durkheim achava que não era muito relevante para a sociedade atual, né? Ele basicamente acontece quando um indivíduo é excessivamente regulado pela sociedade, a única saída que ele vê para isso é se matar, tá entendendo? Mas ele não achava que isso era muito importante, na verdade, não há muito espaço para isso na obra O Suicídio. O outro suicídio é o altruísta, certo? Que ele ocorre quando você já está tão integrado na sociedade que você se sacrifica pelo bem maior dela. O exemplo clássico são os kamikazes japoneses da Segunda Guerra Mundial. Eram pilotos que iam para a guerra e tal, normal, mas caso as suas missões dessem errado, eles se jogavam contra os porta-aviões, entendeu? Isso ficou muito gravado na memória das pessoas, né? Então, isso é os dois exemplos mais, digamos assim, mais normais, né? Mas não é o que eu vou falar agora. Os outros 2 tipos de suicídio são anômico fora da nomus, fora da norma, tá? E o egoísta. Esses dois suicídios, especialmente o egoísta e o anômico, especialmente o egoísta, eles são muito típicos das sociedades industriais. Esses são os suicídios que o Durkheim relaciona com as sociedades modernas, tá entendendo? O suicídio egoísta ele é justamente quando o indivíduo, há pouca integração dele na sociedade, ele não está, digamos assim, protegido contra isso, né? O suicídio egoísta, digamos assim, seria o suicídio mais comum da nossa sociedade, justamente porque as pessoas não estão integradas nela, certo? Esse é o suicídio que o Durkheim elabora mais com
os protestantes, justamente porque eles não estariam tão protegidos, digamos assim, da possibilidade de se matarem, tá entendendo? Ó, o fenômeno de baixa taxa de suicídio quando está havendo uma guerra, por exemplo, por Durkheim isso poderia ser visto como uma forma de integração social. Você tem um inimigo externo, então você usa a guerra para integrar mais a sociedade, juntar todo mundo. É uma coisa que a gente vê muito, inclusive, nos Estados Unidos de hoje em dia, né? Mas isso é uma outra história, tá? O suicídio anômico ele é causado quando o indivíduo se vê numa situação onde não há regras sociais o regulando, numa situação de rápida e turbulenta instabilidade, as coisas estão mudando muito e ele fica perdido, tá entendendo? Essa que é a ideia do suicídio anômico. Por exemplo, quando você está passando por a sociedade está passando por uma crise financeira, uma crise política, quando o indivíduo está se divorciando, inclusive, né? Você está perdendo as regulações sociais do casamento, mas você ainda não caiu nas regulações da vida de solteiro, né? Então você justamente você tem que colocar em cabeça que o cara está pensando no século XIX, tá? Então o indivíduo ele ficaria perdido nessa faixa. Então um suicídio ocorrido aqui ele não seria por egoísmo, ele seria por uma falta de norma, por uma falta de regulação da sociedade, impedindo de se matar, na verdade, né? Porque tá falando tecnicamente não é do interesse da sociedade que você se mate. Bom, esse é o básico do suicídio, ok? Você tem o suicídio sendo relacionado a variáveis sociais, como a integração social, né? E basicamente o que você precisa pegar na cabeça é isso. Quando você tem uma alta taxa de suicídio é por causa da desintegração da sociedade e vice-versa, tá entendendo? Essa era a correlação do Durkheim, também pontuei as críticas, né? Basicamente a crítica é essa, que o Durkheim deveria ter se apropriado das estatísticas oficiais de uma maneira mais crítica, e existem também outras críticas mais refinadas até a isso, né? Os próprios conceitos que ele usa, enfim, existem várias críticas nesse sentido. Mas em termos de Durkheim é isso, tá entendendo? Eu não vou me alongar muito no que se disseram após Durkheim, não hoje pelo menos. E por último, em 1912, nós temos as formas elementares de vida religiosa. Durkheim já meio para o fim da vida, ele resolve falar de religião, tá entendendo? Resolve é ótimo, ele falava de religião há um tempão. Você tem que ver que no finalzinho do 19, comecinho do 20, os sociólogos e antropólogos discutiam muito o valor da religião, né? As pessoas tinham na cabeça qual era a utilidade da religião, porque você tinha todo esse cientificismo na academia, entendeu? Essa coisa de que a religião vai ser ultrapassada quando a ciência prevalecer. Qualquer semelhança com discursos atuais não é mera coincidência, tá? Então, existia um grupo de sociólogos, um grupo de antropólogos que achavam que isso era bobagem, que achava que não existia esse papo de a religião vai ser limada da sociedade. Não. Para muitos, de Durkheim incluso, a religião ela possui um papel importante na sociedade, por isso ela não ia perecer. Ela poderia passar por muitas transformações, mas perecer, sumir, ultrapassada, não, nada disso. Em formas elementares de vida religiosa, Durkheim vai se aproximar do sagrado da religião usando as categorias de sagrado e profano. Ele vai dizer o seguinte: olha, toda religião ela se baseia nessa divisão. Toda religião, não importa quão simples ou quão complexa, ela sempre vai dividir o mundo em sagrado e profano. As coisas que são da própria religião e o resto das coisas. Entendeu? O profano sempre vai ser o resto e o sagrado vai ser essas coisas específicas que são as coisas sagradas, que você pode manipular, para manipulá-las você precisa passar por uma série de ritos, ou então são pessoas específicas que devem fazer isso, clero, né, no caso, etc. Símbolos religiosos, eles são a corporização, a materialização da própria coesão social, tá entendendo? Esse é que é o grande argumento do Durkheim. Sagrado e profano, na verdade, é a forma da religião falar dos próprios tabus da sociedade, das coisas que são permitidas, das coisas que não são permitidas. De uma certa forma, na sociedade, a sociedade adora a si mesma, as suas próprias regras. O discurso religioso, ele é uma forma de cultuar a própria sociedade, de rememorar os tabus, rememorar as coisas permitidas e não permitidas, os porquês, tá entendendo? Então todas as celebrações religiosas, elas carregam em si esse teor de integração. Dentro desse debate, o Durkheim ele vai se colocar, ele vai dizer o seguinte, inclusive essas são as palavras do próprio Durkheim no comecinho do livro, ele vai dizer exatamente o seguinte: nosso objetivo nesse livro é estudar a religião mais primitiva e simples atualmente conhecida, fazer análise dela, tentar sua explicação. Um sistema religioso
religioso para tal deve responder a esses dois requisitos: estar inserido no contexto social mais simples do que qualquer outro em termos de organização, poder ser explicado sem recurso a nenhuma outra religião que tenha vindo antes dele, precedente. Quando Durkheim fala de primitivo, ele não está usando aquelas cargas de preconceito, ou pelo menos ele diz que não está, e na verdade na obra realmente é uma tentativa de não fazer isso. Ele não está falando no sentido, por exemplo, do ramo do Fraser, que é aquela coisa, a religião dos primitivos, dos selvagens, não, ele está querendo falar de primitivo no sentido de primeiro, ele está querendo buscar a religião primeira, a coisa mais antiga em termos cronológicos que o ser humano tenha pensado em termos de religião. O que ele vai estudar? Os sistemas totêmicos das tribos aborígenes australianas. Okay? Quando eu falo de totemismo, isso é uma outra bizonhice, tá? Isso é, resumindo, antropologia, porque isso é muito legal, na verdade, mas é muito longo. Quanto ao totemismo, o Durkheim está relacionando o totemismo em particular ao conhecimento da sociedade. Ele está relacionando religião e conhecimento. Ele está relacionando, digamos assim, a ciência e a religião, né? As formas de conhecimento da sociedade, como a sociedade conhece as coisas e conhece a si mesma, as formas de transmissão de conhecimento e as formas do religioso, do sagrado, entendeu? Profano, sagrado, profano, sagrado, sagrado, profano. E Durkheim está juntando tudo isso num bolo só, tá entendendo? E what else? Dentro dessa ideia de a religião como uma grande representação social da própria sociedade, grava essa palavra representação social, ok? É isso que o Durkheim está falando. Dentro dessa ideia, ele está querendo dizer o seguinte: sagrado e profano são as categorias de conhecimento da sociedade, as formas que a sociedade entende a si mesma, interpreta a si mesma e compreende a si mesma. Robson, isso está muito teórico, eu não estou entendendo nada. Pensa numa coisa muito simples. Quando você tem um cara se acidenta tal, e está no hospital, está achando que vai morrer, qual é a primeira coisa que ele faz? Um cara que eu digo, o cara normal, comum, né? Uma pessoa. Normal, que eu quero dizer comum, tá? Não estou falando isso como termos de pejorativo, não, tá? Ele vai orar, ele vai rezar, ele vai, minha Nossa Senhora, meu não sei o que, meu Oxum, meu Ogã, qualquer coisa, ele vai fazer algo do gênero, ele vai ter alguma interjeição de fundo religioso. Por quê? Porque quando você é confrontado com situações limite, com situações que você não tem uma explicação pronta, o primeiro impulso de uma pessoa é buscar em religião uma resposta, entendeu? Daí você tem todas essas coisas que muita gente critica, né, que são os cultos de cura. Eu fui para a igreja tal e recebi minha graça, eu recebi meu milagre, não sei o quê. Esse tipo de comportamento, na verdade, é muito comum, tá entendendo? Em termos sociológicos, durkheimianos, é a coisa mais normal do mundo. Você recorrer à religião porque você está precisando de uma explicação para algo. Você está precisando, digamos assim, ser rememorado das normas da sociedade. Essa ideia do Durkheim de como o indivíduo profano ele busca a religião e a religião dá a ele significado de vida, ela dá essa continuidade entre o sagrado e o profano. É a grande diferença de Durkheim para Karl Marx, para Edward Tylor e outras pessoas que estavam estudando religião na época, porque todas elas falavam que a religião ia desaparecer, porque a humanidade ia evoluir. Durkheim não está falando nada disso, cara. Durkheim está falando simplesmente, cara, a religião existe porque ela tem uma função, e essa função não vai desaparecer, cara. Essa função de integração da sociedade não vai desaparecer. É muito simples. Então, essa solução de continuidade da religião entre o profano e o sagrado é o que dá para o Durkheim toda uma finesse, sabe? É muito bacana. Assim, Formas Limitadas de Vida Religiosa é meu livro favorito. Infelizmente, não vou ficar me alongando muito, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas é basicamente o que você precisa. Isso é o básico, obviamente. Eu pretendo fazer, eventualmente, um vídeo só sobre cada coisa do Durkheim, obviamente. Não vai ser agora, mas logo. Já tá sendo planejado. O que você precisa saber de Durkheim em termos de formas limitadas de vida religiosa é: ele pesquisa a religião mais simples para tentar descobrir as coisas da nossa sociedade mais complexas, né? Eu lembro, né? Solidariedade orgânica. Pois é. Qual é a grande sacada do Durkheim? De entender a religião como algo fundamental para a vida da sociedade e não pregar o seu desaparecimento e fazer as representações sociais da religião serem semelhantes, serem equivalentes, serem reforçadoras das representações sociais gerais. O profano da sociedade, entendeu?
se relaciona com o sagrado. Você tem o culto, por exemplo, a Virgem Maria, Santa, o Menino Jesus, não sei o que, não sei o que. Você tem todo esse culto da mãe, né? Aqui no Brasil mesmo, né? Você tem todo esse culto do catolicismo da mãe, da Maria, da não sei do que. O que isso tem a ver com a sociedade? Vocês já pararam para pensar que quando você fala a Maria, mãe de Deus, não sei o que, não sei o que, quando se fala nesse gênero, você está simplesmente reforçando a importância estrutural da família? As pessoas falam muito isso, né? Ah, pai é qualquer um, mas mãe é quem cuida, mãe, não sei o que. Você tem toda uma aura com a mãe, tá entendendo? E por que você teria isso? Esse tipo de pergunta é que é uma pergunta realmente sociológica, né? Você poderia relacionar com coisas do tipo a desintegração da família, que aumenta o papel da mãe, né? A desintegração da família, que eu digo a desintegração da família nuclear, né? Você tem um maior papel da mãe, você poderia falar de como a religião católica ela é mais forte nos substratos mais pobres da população, na população rural. Então a mãe, você poderia puxar uma explicação inclusive de psicanálise, né? Falar da mãe como provedora e tal. Existe uma série de coisas que você pode falar da religião, tá entendendo? Durkheim ele percebeu essa multiplicidade de ideias da religião e ele escreveu Formas Elementares de Vida Religiosa. O que é importante pra gente é isso, tá entendendo? Então, na verdade, toda a obra do Durkheim era basicamente variações do tema de fato social. Toda a tentativa do Durkheim de construir uma sociologia, e que construiu, né, uma sociologia muito, sabe, influenciou uma galera. Isso que é o grande sacada do Durkheim, tá entendendo? Bom, isso é o basicão do Durkheim, são os 4 grandes livros e os básicos dos conceitos, né? Obviamente você tem que mergulhar mais, estudar mais, mas é basicamente isso que é o Durkheim. Isso é um bom para você ir buscando outras coisas. Obrigado mais uma vez por tudo. Não se esqueçam do joinha se gostaram, comentários aí podem deixar. Se você não souber como comentar, basta botar tua conta do Google, tá? Tua conta lá do teu Orkut, do teu Gmail, pois serve, é tudo uma coisa só, tá? Pode comentar aí e tal, dar o joinha. Se você quiser se inscrever no canal também agradeço. facebook.com/socialvlogbr, dê lá o like no Like a Boss. Eu também boto muita coisa lá que não necessariamente vira vídeo, mas artigos que eu acho interessantes, pequenas pastilhas sociológicas, né, para ir se pensando. E qualquer coisa pode falar comigo por lá também. Tem o meu Twitter pessoal, Hobby Púrpura, para quem tiver Twitter, né? Mas ele é meu Twitter pessoal, não necessariamente falo só de sociologia lá, falo de coisas em geral, né? Coisas que eu gosto. No mais é isso, obrigado, Robson Lima, desligando e até a próxima, viu galera? Vamos lá.